Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E um acidente em uma obra do metrô em São Paulo fez com que um pedaço da Marginal Tietê, uma das principais vias da capital, desmoronasse na manhã desta terça-feira. Por volta das 9 horas da manhã, uma cratera se abriu após o asfalto ter cedido ao lado da obra do metrô da linha 6 Laranja, na Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo. O desmoronamento ocorreu antes da ponte do Piqueri, no sentido Ayrton Senna, no momento em que os funcionários estavam fazendo uma perfuração ao lado do rio Tietê, com um equipamento conhecido como tatuzão. Todos que estavam nesse equipamento conseguiram sair. 2 funcionários que tiveram contato com a água que jorrou do acidente foram socorridos pelos bombeiros. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, 2 pistas da Marginal Tietê sentido Ayrton Senna foram liberadas parcialmente como controle do trânsito no local. O metrô de São Paulo informou que a obra é de responsabilidade da concessionária Acciona, que constrói a linha 6 Laranja do metrô, e a empresa diz que apura o ocorrido. E olha só, as buscas por vítimas das fortes chuvas aqui em São Paulo continuam nesta terça-feira. Segundo a Defesa Civil, foram confirmadas 24 mortes e mais de 1.500 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas. As autoridades afirmam que as buscas por desaparecidos continuam após os temporais do fim de semana. 8 municípios da Grande São Paulo e interior paulista tiveram mortes e muitos estragos com os alagamentos, queda de árvores, queda de muros e deslizamentos de terra. As cidades que registraram vítimas das chuvas foram Franco da Rocha, Francisco Morato, Embu das Artes, Várzea Paulista, Arujá, Ribeirão Preto, Jaú e Itapevi. De acordo com os bombeiros, somente no domingo foram recebidos 136 chamados para queda de árvores e vistorias, 52 chamados para enchentes e alagamentos e 114 para desmoronamento, soterramento ou desabamento. A Prefeitura de Franco da Rocha, um dos municípios mais afetados pelas tempestades, informou que famílias foram retiradas de imóveis por conta do risco de desabamento e foram acolhidas na casa de passagem do município. Instituições de diversas áreas de atuação criaram campanhas para arrecadar doações e ajudar as famílias atingidas pelas chuvas em São Paulo. E falando sobre coronavírus, uma subvariante da Ômicron é 33% mais infecciosa do que a original. Esse foi o resultado de um estudo feito na Dinamarca. Em todo o mundo, a variante Ômicron original, a BA.1, é responsável por mais de 98% dos casos de Covid. Mas a subvariante da Ômicron, BA.2, rapidamente vem assumindo o controle na Dinamarca e é considerada mais transmissível do que a primeira. Um estudo dinamarquês apontou que a nova cepa também tem mais chances de infectar pessoas vacinadas. A pesquisa analisou infecções por coronavírus em mais de 8.500 casas, entre dezembro e janeiro. A conclusão foi que as pessoas infectadas com a subvariante tinham 33% a mais de chance de infectar outras pessoas em comparação com as pessoas infectadas com a BA.1. Uma pessoa exposta a Ômicron BA.2, que é a subvariante, tem 39% a mais de risco de ser infectado dentro de 7 dias. No caso de ter contato com alguém infectado com a variante original, a probabilidade de pegar a doença cai para 29%. Casos da subvariante da Ômicron também foram registrados nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Noruega, mas em uma extensão muito menor do que na Dinamarca, onde representa cerca de 82% dos casos. E o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde negociam a compra de 10 milhões de doses da Coronavac para imunização de crianças contra a Covid. A pasta fez o pedido ao laboratório que analisa o contrato há alguns dias. O Ministério da Saúde realizou a contagem com os estados para saber a quantidade de doses necessárias e agora aguarda a resposta oficial do Instituto para dar andamento ao processo de compra das doses.
E o país vizinho, o Paraguai, começou a vacinar crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid. A campanha quer atingir mais de 1 milhão de menores em idade escolar. A vacinação dessa faixa etária ocorre em um momento de ressurgimento da doença com suas variantes ainda mais transmissíveis que a cepa original. O último relatório oficial registrou 29 mortes em 24 horas e mais de 570 mil infectados desde o surgimento da pandemia em março de 2020. A Covid já provocou mais de 17 mil mortes no país vizinho. O ministro da Educação, Manuel Brunetti, anunciou que o plano é reiniciar as aulas presenciais em fevereiro, após 2 anos de isolamento devido à pandemia. Mas, com o aumento das infecções, a posição do governo será reconsiderada para admitir o ensino dividido entre aulas virtuais e presenciais. E o Fundo Monetário Internacional fez um alerta aos países da América Latina e do Caribe para o risco dessas regiões enfrentarem problemas com suas populações por causa do impacto da pandemia nas economias. Analistas do Fundo Monetário Internacional avaliam que os países da América Latina e Caribe enfrentam um risco de mal-estar social pelo impacto da pandemia em suas já estagnadas economias. Para o FMI, é fundamental que os países da região garantam um crescimento que considere as desigualdades. O fundo ressalta que, com um calendário eleitoral intenso que se aproxima, o mal-estar social continua sendo um risco importante. Os técnicos do FMI também afirmaram que a busca de políticas para reativar a expansão econômica com ênfase na inclusão social deverá ser acompanhada pelo combate à inflação. O ano de 2021 foi marcado pelo forte aumento dos preços na região. O relatório é assinado pelo ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, que assumiu este mês como diretor do Departamento das Américas do FMI. E antes de encerrar, a companhia Ethiopian Airlines decidiu retomar os voos com o Boeing 737 MAX após o acidente de 2019. Na ocasião, 157 pessoas morreram em uma das tragédias com essa aeronave. Peça-chave na economia da Etiópia, a companhia aérea informou em um comunicado que a decisão de voltar a usar o Boeing 737 MAX se deu após uma intensa recertificação por parte de reguladores de Estados Unidos, União Europeia, China e Etiópia. O voo 302 de Addis Abeba para Nairobi caiu em março de 2019, 6 minutos após a decolagem. 5 meses depois, outro acidente deixou 189 mortos na Indonésia. Os 2 acidentes e a posterior investigação do sistema defeituoso de gestão do voo 737 MAX desencadearam a mais grave crise da história da Boeing. Em um comunicado, a companhia aérea afirmou que seus pilotos, engenheiros, técnicos de aviação e tripulação estão totalmente preparados para levar o 737 MAX de volta ao céu. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.